gente querida que ama a casa comum e que cuida da terra. Querido Padre Renato, queridos amigos e irmãos que começam agora este tempo de formação em vista de um dia ser ministros que cuidam da casa comum. A minha saudação, ao meu abraço, vocês são gente querida ao coração do Bispo e eu fico muito contente ao ver que, enfim, também depois de todo este tempo de pandemia, vocês começam este caminho de formação, estudando a Laudato Si, procurando entrar dentro desta nova perspectiva que é cuidar da casa comum. É bonito ver que este caminho de formação começa exatamente nesta primeira semana de setembro, uma semana especial. Aliás, todo o mês de setembro até o dia 4 de outubro é um tempo de graça, porque o Papa Francisco, em 2015, ele criou o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Nesta terça-feira passada, celebramos o 6º Dia Mundial de Oração. Então, que bom começar esta caminhada dentro deste contexto, iluminados pela palavra do Papa Francisco. O discurso que ele fez, a mensagem que ele enviou na terça-feira, certamente vai iluminar também a vossa caminhada e este trabalho de formação. Eu quero desejar perseverança, alegria e entusiasmo naquilo que fazem, para que vocês também possam motivar as vossas comunidades para esta conversão ecológica tão indispensável nos nossos dias. Somos chamados a recordar a vocação primordial da criação, ser e prosperar como comunidade de amor. Nós existimos apenas graças às relações com Deus Criador, com os irmãos e irmãs, enquanto membros de uma família comum e com todas as criaturas que habitam na mesma casa que nós. Tudo está relacionado, diz o Papa Francisco, na Laudato Si, e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à Mãe Terra. Temos necessidade constante de nos lembrar que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Sendo que nós quebramos os laços que nos uniam ao Criador, aos outros seres humanos e ao resto da criação, nós precisamos sarar estas relações danificadas, que são essenciais para o sustentáculo de nós mesmos e de toda a trama da vida através da reconciliação. Não é possível viver em harmonia com a criação sem estar em paz com o Criador, fonte e origem de todas as coisas. Somos convidados a pensar novamente nos outros, especialmente nos pobres e nos mais vulneráveis, chamados a acolher de novo o plano primordial e amoroso de Deus para a criação como uma herança comum,
um banquete que deve ser partilhado com todos os irmãos e irmãs em espírito de convivialidade, não numa competição desatinada, mas numa comunhão jubilosa, onde nos apoiamos e protegemos mutuamente. Precisamos de voltar a ouvir a terra. Hoje, a voz da criação incita-nos, alarmada, a regressar ao lugar certo da ordem natural, lembrando-nos que somos parte, não patrões, diz o Papa Francisco, da rede interligada da vida. A desintegração da biodiversidade, o aumento vertiginoso de catástrofes climáticas, o impacto desproporcionado que tem a pandemia atual sobre os mais pobres e frágeis são sinais de alarme perante a avidez desenfreada do consumo. De modo particular, durante este tempo da criação, precisamos ouvir o pulsar da criação. A terra da qual fomos tirados é lugar de oração e meditação. Então, diz o Papa Francisco, despertemos o sentido estético e contemplativo que Deus colocou em nós. A capacidade de contemplar e nos maravilharmos é algo que podemos aprender especialmente dos irmãos e irmãs indígenas, que vivem em harmonia com a terra e as suas variadas formas de vida. Hoje, diz o Papa Francisco, nossos estilos de vida forçam o planeta para além dos seus limites. A procura contínua de crescimento e o ciclo incessante da produção e do consumo estão a extenuar o ambiente. As florestas dissipam-se, o solo torna-se erosivo, os campos desaparecem, os desertos avançam, os mares tornam-se ácidos e as tempestades intensificam-se. A criação geme. Precisamos de encontrar estilos de vida ecos e sustentáveis que restituem à terra o repouso que lhe cabe, vias de subsistência suficientes para todos, sem destruir os ecossistemas que nos sustentam. De algum modo, a pandemia atual levou-nos a redescobrir estilos de vida mais simples e sustentáveis. A crise deu-nos, em certo sentido, a possibilidade de desenvolver novas maneiras de viver. Foi possível constatar como a terra consegue recuperar se a deixarmos descansar. O ar tornou-se mais puro, as águas mais transparentes, as espécies animais voltaram para muitos lugares onde tinham desaparecido. A pandemia, diz o Papa Francisco, levou-nos a uma encruzilhada. E devemos aproveitar este momento decisivo para acabar com atividades e objetivos supérfluos e destrutivos e cultivar valores, vínculos e projetos criadores. Devemos também examinar os nossos hábitos no uso da energia, no consumo, nos transportes e na alimentação. Devemos retirar das nossas economias aspectos não essenciais e nocivos e criar modalidades vantajosas de comércio, produção e transporte dos bens. Precisamos restaurar a harmonia primordial da criação e curar relações humanas comprometidas. Restabelecer relações sociais equitativas, restituindo a cada um a sua liberdade e os bens próprios, perdoando, neste caso é questão dos países mais ricos, perdoando as dívidas dos países mais pobres.
Precisamos restaurar a terra, restabelecer o equilíbrio climático, vista a urgência em que nos encontramos. Estamos a ficar sem tempo, como nos lembram os nossos filhos e os jovens. Tem-se de fazer todo o possível para manter o aumento da temperatura média global abaixo do limite de 1,5 graus centígrados. Ultrapassar tal limite revelar-se-á catastrófico, sobretudo para as comunidades mais pobres em todo o mundo. O restabelecimento da biodiversidade é igualmente crucial no contexto de uma extinção de espécies e uma degradação dos ecossistemas sem precedentes. É preciso proteger as comunidades indígenas de empresas, particularmente multinacionais, que com a extração perniciosa de combustíveis fósseis, minerais, madeira e produtos agroindustriais, fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que lhes dão o capital. Esta má conduta das empresas representa um novo tipo de colonização, diz o Papa, que explora vergonhosamente comunidades e países mais pobres a braços com uma busca desesperada de desenvolvimento econômico. É necessário consolidar as legislações nacionais e internacionais para que regulamentem as atividades das empresas extrativas e garantam o acesso à justiça aos prejudicados. Somos testemunhas do modo como o Espírito Santo está inspirando por todo lado indivíduos e comunidades a unirem-se para reconstruir a casa comum e defender os mais vulneráveis. Assistimos ao surgimento gradual de uma grande mobilização de pessoas que, partindo de baixo e das periferias, se estão empenhando generosamente em prol da proteção da terra e dos pobres. É uma alegria ver tantos jovens e comunidades, especialmente indígenas, na linha de frente para dar resposta à crise ecológica. Apelam por um jubileu da terra e um novo começo, cientes de que as coisas podem mudar. Que este ano de aniversário da Laudato Si inspire numerosas iniciativas a nível local e global em prol do cuidado da casa comum e dos pobres. Leve a planos operacionais de longo prazo para chegar a haver uma ecologia integral nas famílias, paróquias, nas escolas, cuidados da saúde, empresas, fazendas agrícolas e em muitas outras áreas. Alegremo-nos, porque o Criador, no seu amor, sustenta os nossos humildes esforços em prol da terra. Esta é também a casa de Deus, onde a sua palavra se fez carne e veio habitar conosco. O lugar que a efusão do Espírito Santo renova sem cessar. Então, enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Deus acompanhe esta bela caminhada, derrame o seu Espírito sobre vocês todos, sobre os que vão conduzir os encontros de formação e sobre vocês que vão participar. E que desta formação venha uma mudança de mentalidade, de um estilo de vida para as nossas comunidades, para o nosso povo. Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.